E aí, pessoal do terceiro ano, beleza? Tudo tranquilo? Né? Depois de uma semana de feriado, mesmo a gente só se encontrando virtualmente, tivemos um tempo para descansar, né? E aí a gente está de volta para discutir hoje os assuntos da aula 15 e em breve da 16 do seu material já no caderno 3, beleza? O assunto da aula 15 é um assunto bem gostoso, um assunto que eu acho legal e que a gente vai acabar abordando depois em outros momentos desse curso. A gente vai seguir, tá, essa matéria, que é o conceito de força. A gente começa a discutir então hoje o que é força. Se a gente até a aula passada, umas 2 aulas atrás, estava discutindo cinemática escalar, né? Estava falando sobre velocidade, aceleração, trajetória. A gente vai começar a discutir a partir de hoje o que provoca uma aceleração, o que faz a trajetória ser curvilínea, tá? Que é a força. Então a gente fala que força vai ser uma grandeza vetorial, resultado da interação. Interação a gente entende como um puxando o outro, tá? É o termo que o povo do ângulo gosta de usar, um puxão, ou então um empurrão entre dois corpos. Então você tem que guardar algumas coisas isso. Primeiro, uma grandeza vetorial. Então eu tenho que dizer para onde ela aponta, além de dar o valor. Segundo, eu sempre tenho dois objetos, tá? Sempre vão ser dois corpos. Eu não consigo ter um objeto só trocando força com alguém. Preciso ter um segundo corpo, tá? Sempre uma interação então entre dois objetos, beleza? Quais são os efeitos que uma força pode provocar nesses objetos que trocam forças? Então vamos lá. Eu vou lá e chuto uma bola. Então eu exerço uma força na bola, dou um empurrão nessa bola. Essa bola vai ganhar velocidade. Ou essa bola vai sofrer uma deformação, tá? Ela vai amassar enquanto meu pé está em contato com ela. Ou ainda, se eu aplico essa força, mas a bola estiver fixa, ela vai ser anulada por outra força. Então é fácil a gente identificar quando a gente tem força, tá? Quando eu tenho essa interação entre dois objetos e que acontece um desses três efeitos: mudança de velocidade, deformação ou anulação de uma força pela outra. Vamos lá. A gente classifica, de modo geral, as forças em dois tipos, em duas naturezas. E é importante a gente ter essa noção para a gente não desenhar a força que não existe. Então a gente tem as forças chamadas de forças de contato. Quem que são as forças de contato? São todas as forças que só existem enquanto aqueles dois corpos estiverem em contato. Beleza? Então eu vou lá e coloco um livro em cima da mesa. A mesa e o livro estão em contato. Essa força existe. Eu tiro o livro da mesa, eu suspendo o livro. Não tenho mais força entre a mesa e o livro, tá? Porque acabou o contato. Beleza? Tá? A força de contato, então, só existe enquanto tem contato entre os objetos. Eliminei o contato, não tem mais essa força. Ah, professor, toda força tem que ser assim? Não, existem as chamadas forças de campo, que são aquelas que atuam mesmo que os objetos não encostem um no outro. As forças de campo só são três, tá? Então eu faço questão de colocar essas três, para a gente ter muito claro na nossa cabeça. Se um corpo não está encostando no outro, a única possibilidade que eu tenho de ter troca de força entre esses objetos é se essa força for peso, ou elétrica, ou magnética. Peso você vai ver comigo, daqui a pouco a gente vai falar dela, tá? Então assim, a minha caneta na minha mão aqui, ó, tá? Ela está sendo puxada pela terra para baixo. A terra não está encostando nela. Então esse peso atua sem encostar, à distância. Ele é mediado por um campo gravitacional. Quando eu tenho duas partículas carregadas, duas cargas elétricas, elas vão se atrair ou se repelir. Elas não precisam se encostar. Então essa força é mediada por um campo elétrico. Quando eu aproximo dois ímãs, eles se atraem ou se repelem, dependendo da polaridade, né? E essa força também não precisa ter os objetos encostando. Ela é mediada por um campo magnético. Então só existem três forças que surgem nos objetos sem um encostar no outro: peso, elétrica e magnética. Claro que a gente vai falar mais de peso do que das outras. Qualquer outra força o objeto tem que estar encostando. Legal? Vamos lá. Quais são as principais forças que a gente vai ter e que a gente vai discutir nessas próximas aulas à exaustão? Então, por exemplo, o peso. O que é o peso? O peso é uma força de atração gravitacional exercida por corpos celestes, por astros, tá? Então, geralmente, a gente está mais suscetível ao corpo celeste mais próximo da gente. Então, o peso que a gente tem aqui é gerado pela Terra. Então, a Terra atrai os objetos. Se a gente estivesse na Lua, seria gerado pela Lua. Óbvio que existe uma atração gravitacional do Sol, mas como o Sol está mais longe, para nós essa atração ela é menos perceptível, tá? A intensidade dela é menor. Então a gente está preocupado com o objeto, com o corpo celeste mais próximo da gente, pelo menos para esse primeiro momento. Na maioria das situações, a gente vai desenhar essas forças em objetos que estão posicionados em situações do nosso cotidiano. Então é o livro em cima da mesa, é uma pessoa andando numa superfície, é um carro,
Nessas situações em que a gente está desenhando os objetos, né, no nosso cotidiano, a gente vai desenhar o peso vertical para baixo, tá? Ah, professor, mas se eu for desenhar um peso num satélite, ele não vai apontar para o centro da Terra? Sim, ele vai apontar para o centro da Terra. A gente vai ver isso em gravitação. Né? Essa força-peso, essa força gravitacional, ela atua puxando os objetos para o centro de massa. No caso da Terra, se a gente aproxima para uma esfera, é o centro dela. Mas isso, a gente só faz esse desenho mais sofisticado, vamos dizer assim, quando eu estou olhando de fora da Terra. Para objetos posicionados aqui na Terra, via de regra, o centro da Terra está embaixo da gente. Tá? Então, são forças verticais para baixo. Peso tem uma expressão para a gente calcular. A gente vai acabar vendo essa expressão de novo mais para frente, tem uma aula específica de peso, mas eu já estou antecipando aqui. Ó, peso é massa vezes gravidade, em que a massa é uma característica do objeto e a gravidade é exatamente a característica do corpo que está puxando. Beleza? Próxima força, a força normal. A rigor, a normal ela não é uma força, ela é uma componente. Eu vou colocar aqui a força de atrito, daí eu aproveito e falo das duas e a gente entende isso melhor. Vamos pegar um caso particular. Né? Você está de pé no chão e vai dar um passo. Então, a sola do seu calçado, do seu sapato, do seu tênis, encosta no chão. Então, eu tenho uma troca entre a sola do seu pé, de forças, né, e o chão. Essa força é uma força de contato, porque eu estou encostando a superfície do chão com a sola do meu sapato. Essa força de contato ela vai evitar dois efeitos. Primeiro, que você afunde no chão, tá? Então a superfície ela é rígida, então ela vai apoiar você, ela evita que você afunde nela. Segundo, ela evita que o seu pé escorregue. Quando você vai dar o passo, o seu pé trava no chão, tá? Ele não vai escorregar, desde que, óbvio, tenha atrito ali, tá? Então eu tenho, ao encostar, dois efeitos. Um que evita a penetração e o outro que evita o escorregamento. O efeito que evita a penetração, ele é perpendicular ao apoio. Em física, a gente chama perpendicular de normal. Lembra lá de ótica que você vai ter a reta normal. Então, a força normal é a força de contato, a componente dela perpendicular ao apoio. Enquanto a força de atrito é a força de contato paralela ao apoio e que vai evitar o escorregamento. Beleza? Por que eu estou falando isso? Porque vai aparecer na sua tarefa, né? Do ponto de vista de força mesmo, como essa força aparece do contato entre o pé e o solo, a gente chamaria de força de contato. Por que a gente separa em duas? Para facilitar. E aí eu vou discutir então essas duas componentes, ok? Tá? Então vamos lembrar. Colocou um corpo em contato com o outro, é uma força de contato que a gente separa para facilitar a nossa vida em normal, que é a força de apoio, que evita que você penetre aquele objeto, que você afunde o pé no objeto, por exemplo, ou uma parede, se você encostar. Normal é perpendicular ao plano, beleza? E a força de atrito, que ela é paralela ao plano, no sentido oposto ao escorregamento ou à tendência de escorregamento, beleza? O que eu quero que você faça nessa aula de hoje? Que a gente saiba desenhar essas forças, tá? Que a gente consiga marcar essas forças nas posições corretas. Então vamos lembrar rapidinho. Peso, vertical para baixo, normal, perpendicular ao apoio, tá? Sempre exercendo uma força de segurar o cara, evitar que ele afunde no apoio. Atrito, paralelo ao plano, contrário ao escorregamento ou à tendência de escorregamento. Por enquanto é isso que a gente tem que saber. E a última das forças que vão aparecer aqui é a força de tração. O que é tração? Bom, tração é a força transmitida por meio de fio e de cabo. Então vamos pegar um exemplo. Né? O carro de alguém quebrou, ficou um tempo demais na garagem, nesse período de isolamento. A hora que foi dar a partida, a bateria descarregou. E aí você vai rebocar então esse carro. Tá? Uma pessoa vai lá e pega um outro carro, amarra uma corda para rebocar o primeiro. Né? Rebocar o carro que estava sem bateria. Quando você amarra a corda, o primeiro carro vai puxar o segundo através da corda. Então o primeiro carro puxa a corda e a corda vai lá e puxa o outro objeto. Beleza? Então a tração é sempre uma força que está puxando os objetos. Tá legal? Então assim, a gente vai ter a força transmitida, porque eu preciso ter alguém puxando de um lado, e ela vai acabar puxando também o outro corpo. Ô professor, como assim puxando? Gente, é impossível eu desenhar, né, ou eu imaginar que eu vou dar uma corda para uma pessoa segurar, e aí eu vou empurrar a corda contra essa pessoa, achando que eu vou derrubar a pessoa. Não tem como. Corda a gente só consegue puxar. Então, na hora de desenhar a tração, é muito fácil. O fio está em cima do objeto, então a tração vai ser para cima.
O fio está do lado direito do objeto, então a tração vai ser para a direita. O fio está inclinado 45 graus para a esquerda, a tração vai ser inclinada 45 graus para a esquerda, sempre puxando o objeto. Beleza? Não tem como empurrar com o fio. É legal que você vai ter que fazer exercícios disso depois, e aí você vai se deparar com o seu senso comum, com a sua vontade de desenhar forças que não existem. E aí a gente volta na teoria para ficar bem esperto. Falando em exercício, vamos fazer alguns aqui, ó. Então você tem uma questão lá da sua apostila, se você não está com ela na mão, por favor, né, dá uma pausa no vídeo, vai lá e pega a própria, lá no caderno 3, página 645. Ele fala pra gente, né, ele conta uma história aí do texto, falando da importância do pêndulo, tá? Fala que o pêndulo é um instrumento simples, blá, 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 blá. Eu vou direto na pergunta, pra gente deixar essa aula num tempo curtinho para você poder assistir numa boa. Ele fala assim, ó, as forças que agem na esfera ao passar pelo ponto B, no qual o fio é vertical, estão mais bem representadas na alternativa, e ele mandou desprezar a resistência do ar. Tá? A resistência do ar é um tipo de atrito, né, que se opõe ao movimento aqui. Tá? Então não vai desenhar a resistência do ar. Ponto B é esse aqui, ó. Então eu vou desenhar as forças aqui, daí a gente procura a resposta. Primeira força, como é que a gente desenha as forças? Então a primeira coisa que você pergunta, esse objeto tem massa? Com certeza, todo objeto tem massa. Esse objeto está num lugar onde tem gravidade? Com certeza. A gente está falando desse pêndulo que está aqui na Terra. Ué, se ele tem massa e está num lugar que tem gravidade, então existe um peso puxando esse cara para baixo. Peso vertical para baixo. Beleza? Tá? Peso vertical para baixo. Tranquilo? Vai lá. Além desse peso, como é que a gente pensa nas outras forças? Segunda pergunta que eu faria, na ordem das forças que a gente viu no slide anterior. Esse cara está apoiado, encostado em alguém? Não, não está encostado em ninguém. Isso é um pêndulo. Então eu não vou ter força normal. Não está apoiado, não tem normal. Beleza? Mas ele está preso por fio. Bom, se ele está preso por fio, tem que ter uma força de tração. Aonde o fio está? O fio está para cima. Ó, o fio está em cima dele. Pessoal, não dá para empurrar com fio. Então, todo objeto que está preso com fio, a força tem que apontar para o mesmo lado onde o fio está colocado. O fio está em cima de B, então a força vai apontar para cima. Ó a tração aí, ó. Beleza? Se essas forças são iguais, quem é maior, é o momento para a gente discutir depois, quando a gente for falar das leis de Newton. Mas o desenho de forças está aqui. Vamos retomar uma ideia. Não tem atrito. Para ter atrito, esse cara tem que raspar em alguém, tá? Tem que atritar, né? Esfregar em alguém. Ele não está esfregando em ninguém. Beleza? E se você ficou tentado a marcar uma força para a direita, igual essa aqui, ó. Essa força não existe. Ô, professor, mas não tem uma velocidade aí? Velocidade não é força. Então vamos lembrar. Para ter força, eu preciso ter duas situações. Ou alguém tem que estar encostando nesse cara, ou posso ter três forças sem encostar. Peso, elástica e elétrica. Nesse cara, ele não está encostando em nenhuma superfície, não tem ninguém empurrando ele. A única força de contato que eu tenho aqui é a tração, porque o fio está preso nele lá. Tá? Se eu cortasse o fio, deixaria de ter essa força de contato. Então é a força de contato que é a tração e o peso que é exercido pela Terra. Cuidado com a vontade de marcar isso aqui, ó, que essa força aqui é uma força louca, ela não existe. A pergunta que eu faria para você é exatamente essa, ó. Quem está exercendo essa força nele? Tem alguém empurrando ele para a direita? Uma pessoa mesmo? Ou um objeto empurrando para a direita? Não. Se não tem empurrando para a direita, essa força só poderia ser peso, elétrica ou magnética. Ele falou que isso aqui é uma carga elétrica? Falou que é um ímã? Não, então essa força não existe. Toma cuidado, tá? Cuidado com essas forças loucas que a gente tem vontade de desenhar. Velocidade não é força. A alternativa, então, seria a letra C. Beleza? Só para efeito de curiosidade, ó, se a gente quisesse desenhar as forças no ponto A, elas seriam assim. O peso é vertical para baixo, peso sempre é vertical para baixo. E a tração, ó, na direção do fio, tá? Na direção do fio, para o lado em que o fio está preso. Então, como o fio está preso aqui, ó, inclinadinho para a direita, a tração vai apontar aqui para a direita. Tá? Se eu quisesse desenhar no ponto A, seriam essas. Vamos para a próxima. Legal essa questão aqui. Ele vai falar sobre esse arco de grandes dimensões, chamado balista, tá? Conta toda uma história triste para nós, e fala o seguinte: desprezando-se a resistência do ar, que age sobre o corpo lançado verticalmente para cima, em um instante qualquer durante a subida e um instante qualquer durante a descida, são mais bem representadas as forças, né, na alternativa. Então vamos lá. Você pega esse arco, aponta exatamente para cima e dispara. Aí o objeto vai subir, para, e depois ele vai despencar de volta. Tá?
Seria equivalente a eu pegar uma bolinha de bilhar, jogar para cima e tirar uma foto. Quando a gente desenha a força, é como se eu fizesse isso. Eu pego uma foto, um instante do movimento e desenho as forças que atuam nele. Vale uma dica para vocês aqui. A única força que depende do movimento, de eu saber para que lado que o cara vai, é a força de atrito. Tá? É a única. Porque o atrito ele se opõe ao movimento se ele for cinético. Nós vamos ter uma aula de atrito também para frente só. Ou ele se opõe à tendência de escorregamento quando ele é estático. Então o atrito é a única que eu preciso saber para onde o cara vai. Todas as outras forças independem do lado para onde o corpo está andando. Tá? Você vai acabar percebendo isso na hora que você for fazer a tarefa. Então vamos lá, esse objeto está subindo, já não tem mais ninguém encostando nele. Repara que é num instante durante a subida e de outro durante a descida. Não é enquanto eu jogava, tá? É durante a subida. Enquanto ele está subindo, como é que a gente vai perguntar na história de forças? Bom, primeira força, tem massa? Sim. Está num local onde tem gravidade? Tá. Então existe um peso para baixo. Então a primeira força que eu tenho é um peso vertical para baixo. Tem normal? Vamos pensar, enquanto ele está subindo, tem normal? Não está encostado em ninguém. Tem tração? Não está apoiado em ninguém. Tem atrito? Não está raspando em ninguém. Ele mandou a gente desprezar a resistência do ar. Bom, então das 4 forças que a gente estudou, a gente só vai ter peso. Então a única força que eu tenho é um peso para baixo. Ó, você querendo falar assim, professor, mas e a força que empurrou ele para cima? Gente, a força que empurrou ele para cima, ela existia enquanto o objeto estava em contato com o arco. Se eu pego uma bola de bilhar e jogo para cima, enquanto ela está encostada na minha mão, existe força. A hora que ela desencosta da minha mão, essa força deixa de existir. E a única força que atua sobre ela daí vai ser o peso, porque eu não tenho mais contato. Ah, mas você não deixa essa força, ela não vai acompanhar o objeto? Não, ela não vai acompanhar o objeto. Eu não consigo exercer com a minha mão uma força no objeto sem encostar nele. Por quê? Porque eu não sou magnético, porque eu não sou elétrico. Tá? Eu não consigo exercer uma gravidade tão grande a ponto de puxar o objeto. Então, uma vez que você tirou a mão, acabou. A única força que eu tenho vai ser o peso. E enquanto o cara está caindo? Bom, tem massa, então tem peso. Continua sem estar encostado em ninguém, então não tem normal. Continua sem raspar em ninguém, então eu não tenho atrito. E continua sem estar preso por fio. Então a força vai ser para baixo, peso de novo. Nos dois casos, tanto na subida quanto na descida, a única força que eu tenho é o peso apontando para baixo. Pessoal, cuidado com as tentações de marcar velocidade no lugar de peso. Tá? Velocidade não é força. Velocidade é rapidez no deslocamento. Força é a interação entre dois objetos. Se não está encostando, não existe força, exceto peso. Vamos falar só de peso, porque elétrica e elástica, elétrica e magnética a gente vai ver, você vai ver com o Thiago. Beleza? Passar para frente aqui, ó. Terceira questão. Se o veículo mostrado na figura está em repouso em um trecho inclinado de uma rua, as forças que agem sobre ele são... Então vamos lá. Primeira pergunta. Tem peso? Com certeza, esse cara tem massa. Segunda pergunta. Está apoiado numa superfície? Sim, ele está apoiado numa superfície. Se está apoiado na superfície, vai aparecer uma força normal. Olha ela aqui, ó. Cuidado, a normal forma 90 graus com o apoio, ó. Por isso que ela se chama normal. Tá? 90 graus com a superfície de apoio. Ela não é aqui para cima. Perpendicular ao apoio. Esse carro, só com essas duas forças, iria descer. Tá? Ele ia escorregar. Se você coloca uma bola no alto de uma rampa, ela escorrega. Por que essa não escorrega? Esse carro não escorrega? Porque existe uma força de atrito que segura ele para cima. O atrito e a normal, eu propositalmente desenhei de azul. Por quê? Elas são forças componentes de uma única só. Lembra que eu falei para você? Né? Essas duas forças, elas existem porque o carro está em contato com a superfície. Então, elas são parte da força de contato. Daqui a pouco a gente fala delas. A gente desenha separado porque facilita a vida. Vamos ver as respostas. Ó. Então, letra A, nenhuma, pois ele está em repouso. Não. O fato de estar em repouso vai indicar para a gente que a resultante aqui vai ser zero. Isso não quer dizer que não atua força. Somente o peso, o cara teria que descer. Somente o atrito, ia ficar esquisito. Se eu tivesse só atrito, ia ter resultante para cima. Somente as forças aplicadas pelo apoio. Quem são as forças aplicadas pelo apoio? Nesse caso, é as componentes, né? Normal e atrito, que formam a força de contato. Letra E. A força peso, né? Peso e a força aplicada pelo apoio, é a normal, que pode ser decomposta em normal e atrito. Perdão, essa força aplicada pelo apoio é a força de contato. Decomposta em normal e atrito. É E a resposta.
peso, normal e atrito. Só para deixar claro isso, para a gente poder encerrar essa aula. Quando eu falo de força de contato, ó, ela seria essa aqui. Se você soma a normal e o atrito, tá? Eu encontro uma força de contato aqui para cima. É ela que, por exemplo, cancelaria o peso. Apesar dessa análise ser pouco convencional, tá? A força de contato ela existe porque o carro encostou no plano. A gente decompõe perpendicular e paralelo. É só um detalhe técnico. Se você sabe fazer normal e peso, uma outra questão de tarefa que você vai se estranhar com essa história da força de contato, mas você vai conseguir se virar. Pessoal, só cuidado com força mágica. Tendo dúvida, entre em contato comigo e a gente vai tirar suas dúvidas. Beleza? Juízo e bons estudos.